Beleza? Aristóteles, parte 2. Na parte um nós falamos sobre virtude, né? Falamos um pouco sobre a questão da virtude em Aristóteles, né? Falamos sobre a questão da felicidade em Aristóteles. Então a nossa preocupação com Aristóteles, ela foi pautada mais na questão da ética, né? Da ética aristotélica. Nesse segundo vídeo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o pensamento aristotélico sobre uma dimensão da chamada física aristotélica. Você fala, porra, como assim? Né? O Aristóteles, primeiro, ele é pai da biologia, né? Ele foi o primeiro cara que promoveu aí, que propôs uma divisão dos animais em reinos. Lembre-se que ele foi também preceptor de Alexandre Magno, né? De Alexandre o Grande. O Aristóteles, ele fundou o primeiro zoológico da história do mundo ocidental, né? É interessante a gente pensar que o Aristóteles, quando ele faz isso, na real, né? Ele está tentando atribuir uma perspectiva fundamentalmente lógica, percebe? Né? Hierárquica, onde sociedade, natureza, etc, etc, cumprem um papel que lhe foi pré-designado pela própria natureza em si, pelo cosmos, né? Obedece a uma lógica hierárquica inalterável, e ele está tentando encontrar essa lógica, essa ordem, né? Então como é que funciona o pensamento dele? Não é difícil, né? A física aristotélica, ela se pauta em três pilares, tá? Potência, ato e movimento. Ó, é simples entender. Potência, ato e movimento. O que é potência? Potência é uma coisa que tende a ser outra, entendeu? Então, uma semente, perdão, é uma árvore em potência. É uma coisa que tende a ser outra. O que é o ato? O ato é a realização da potência, ou é a potência realizada. Então a árvore é um ato da semente. Você fala, tá, beleza. Potência é uma coisa que tende a ser outra. Ato, realização da potência. E o movimento? Né? O movimento é sexy. Lembra dessa música? O movimento é sexy. O movimento é sexy. Como chamava essa banda? Isso é um clássico dos anos 90, né? Fim dos anos 90, né? Essas músicas, elas grudam no córtex auditivo, então elas impregnam, né? Então, cara, você esquece onde você deixou a chave, mas você nunca esquece uma porra dessa, uma música maldita dessa, né? Mas tudo bem, é uma opinião, né? Muito pessoal. A grande questão é, o movimento não é sexy não, cara. O movimento, ele é uma coisa que, em via de regra, a gente pensa que é um atributo do universo físico, só que é uma propriedade da consciência humana, né? E o que é essa coisa que a gente pensa que é atributo do universo físico, mas é propriedade da consciência humana? É o tempo, né? O tempo não existe fora da gente. O próprio Immanuel Kant vai falar, né, que o tempo, ele é uma condição a priori da mente humana, né? Então a gente fala sobre o tempo porque a gente mede, né, o tempo em si. E dentro dessa lógica, como que Aristóteles vai se referir a esse tempo? É um movimento que faz uma coisa, é quando uma coisa uma coisa que vem a ser outra, né? Então é assim, potência, uma coisa que tende a ser outra. Ato, a realização da potência. Movimento é o tempo, né? Incessante, é a fluidez constante, né? É aquilo que a gente não consegue se apropriar. Quer ver? Ó? Milênio, século, ano, né? Mês, dia, hora, minuto, segundo, milissegundo, picosegundo, nanosegundo, instante. O que é esse instante? É impossível a gente se apropriar do que é esse instante. Inclusive tem um documentário muito bom no Netflix para você assistir. Eu não sei se ainda está lá no acervo. Chama Quanto Tempo o Tempo Tem. Pega lá para você assistir. Quanto tempo o tempo tem. Meu, legal pra caralho. Muito bom mesmo. E aí nesse contexto, né, meu, da potência, ato e movimento, pensa só uma coisa. Potência é uma coisa que tende a ser outra. A semente vai virar uma árvore. A árvore é o ato. Legal. Tá, o movimento é o que faz uma coisa que vem a ser outra. Mas todas as coisas em ato
também são coisas em potência. Tá? Como assim? Sim, todas as coisas em ato também são coisas em potência. Não entendi. Simples, ó. Uma árvore, que é o ato da semente, ela não é só uma árvore. Ela é o que em potência? Sei lá, ela é um fruto, é uma flor em potência que vira fruto, que vira semente, que vira outra árvore, que é comida para o passarinho, que é cocô de passarinho em potência. Então é tudo incessante, né? É infinito, né? É cíclico, né? Tem um episódio, tem um desenho, cara, muito legal chamado Hora da Aventura, você já deve ter visto, né? Inclusive tem um agora que tem uma proposta parecida também, quer dizer, eu achei uma proposta parecida, estou achando sensacional, Midnight Gospel também, né? Uma animação muito doida, que é baseada num podcast, né? Mas enfim, e no desenho do Hora da Aventura tem um episódio que a princesa Jujuba está explicando pro Jake e pro Finn como funciona o ciclo da vida. Até em Rei Leão você vai ver isso também, né? Aquela parte que você se emociona lá, né? E o lance do ciclo da vida, que a princesa Jujuba explica pro Jake e pro Finn, é assim, ela mostra uma plantinha, né? Aí essa planta vem uma larva, a larvinha vem lá e come a planta. Aí o passarinho vem e come a larva. Aí vem o passarão e come o passarinho que comeu a larva que estava na planta. Aí quando o passarão morre, ele vai para a terra, né? E evidentemente da decomposição, né, desse predador, vai se alimentar a terra com nutrientes que vai proporcionar o crescimento de uma planta, que vai alimentar uma larva, que vai alimentar um passarinho, que vai alimentar um passarão, que vai para a terra depois, entendeu? Potência, ato e movimento. Potência, ato e movimento. Mas fala, caralho, tá, beleza, potência, ato e movimento. Mas Aristóteles fala um negócio legal. Além disso, você fala, bom, se pauta em potência, ato e movimento, o primeiro ato deve ter vindo de algum lugar, esse primeiro ato, né? Alguém acendeu o pavio do Big Bang, né? Aí você fala, como funciona isso? Como que Aristóteles chama isso, né? Ele chama de ato puro. Ato puro. O que é o ato puro? Ele não é a realização de potência alguma e ele não vai se transformar em nada. Ele é sempre igual a si mesmo. Ato puro. Não é nada em potência, nem a realização de potência alguma. Ele é sempre igual a si mesmo e não é um antecedente de coisa alguma. Como assim? É o que dá o início. Se falar a origem, biogênese, surgimento da vida, primeira cianobactéria, a expansão do universo, etc, etc. Sim, sim, né? A gente lê assim hoje. São Tomás de Aquino, que é um teólogo do século XIII, que é o nosso próximo vídeo, inclusive, né, a falar sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino se baseia em Aristóteles para trazer à tona a sua perspectiva, o seu pensamento, percebe? O São Tomás de Aquino ele vai chamar esse ato puro de primeiro motor imóvel, né? A criação, o surgimento, né? A gênese, né? Então Aristóteles, querendo ou não, ele é um cara que, vai falar sobre isso, olha que interessante, ele vai falar sobre o ato puro, coisa que até hoje a gente, né, cria conjecturas a respeito sobre a origem da vida, biogênese, origem do universo, etc, etc. Potência, ato e movimento. Só que essa física aristotélica de potência, ato e movimento, essa visão que ele tem, ela não tinha linguagem matemática, né? Então ela é especulativa. Quem introduz a linguagem matemática na física é Galileu Galilei, o pai da física moderna. No vídeo sobre Descartes a gente fala sobre ele, né? Então qual que é a nossa linearidade? Depois, assim, a linearidade desse curso, para se você quiser entender, é Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e, posteriormente, a filosofia renascentista que leva à filosofia moderna. Mas entre o São Tomás, entre o Aristóteles e o Santo Agostinho, nós temos os filósofos do helenismo, né? Os epicuristas, os cínicos, os estoicos, que a gente também vai falar sobre eles, evidentemente. Mas dentro de Aristóteles, o que é importante a gente lembrar, né? O Aristóteles ele vai falar sobre a questão da ética no seu livro Ética Nicômaca, como nós falamos no primeiro vídeo, sobre essa questão
né, da física, da natureza, potência, ato e movimento, na sua obra Organon, na qual ele também apresenta a divisão dos animais em reinos, etc, etc. E para encerrar Aristóteles, a gente tem que falar sobre a política em Aristóteles, né? No livro Poética e Política, tá? Então, o tema que a gente encerra o Aristóteles é falando sobre política em Aristóteles. Nós falamos sobre política em Platão, na obra A República, e agora em Aristóteles. Aristóteles fala sobre as formas de governo, né? Então, para ele fala, no livro Poética e Política, ele vai falar sobre as formas de governo. Então, quais são as formas de governo segundo Aristóteles, né? Primeiro, a democracia, né? Que é o governo de todos os cidadãos, homens livres e da elite. Você lembra que a grande sacada para entender o Aristóteles é a sufrócina, é a moderação, é o equilíbrio entre falta e excesso, né? Então, para Aristóteles, a democracia ela precisa buscar o equilíbrio. Porque quando a democracia ela foge, né, da sua perspectiva de equilíbrio e ela é corrompida, qual é a forma corrompida de democracia para Aristóteles? A forma corrupta de democracia é a demagogia. O que é demagogia? É a arte de conduzir o povo. Então, o que um demagogo faz? Ele conduz a massa. É a forma corrupta de democracia, mas você tem que lembrar que a democracia ela é autofágica. Nunca se esqueça disso. No livro Como as Democracias Morrem, na nossa aula sobre como funciona o fascismo, a gente fala disso. A democracia é autofágica, ela devora a si mesma, ela lhe dá a possibilidade de eleger alguém que acabe com ela. E quem é o demagogo? O que é a demagogia? É a forma corrupta de democracia, é a arte de conduzir o povo, né? O segundo pilar aí de Aristóteles é a aristocracia. O que é a aristocracia? É simples, ó. Aristocracia, aristói, é virtuoso. E você lembra que Aristóteles falava sobre a virtude, né? Então qual que é a ideia da virtude? De você encontrar o seu lugar no cosmos. Então o sujeito virtuoso é aquele que se encontrou. Então o que é aristocracia? Não tem nada a ver com grana, com posses, com concentração de renda. É o governo dos mais bem preparados, olha que interessante. Né, onde você vai compor um quadro técnico com pessoas bem preparadas, com pessoas com uma visão de mundo, né, de acordo com a perspectiva científica, etc, etc. Então, veja bem, quando você fala num governo, né, aristocrático, o que é a aristocracia? É o governo dos virtuosos, dos mais bem preparados. Então, qual que é a ideia? É simples. Se você pegar uma pessoa bem preparada para um cargo, ela tem que ter uma formação na área, né, evidentemente. Não adianta você pegar qualquer pessoa e colocar no cargo. Por quê? Porque quando você corrompe a aristocracia, segundo Aristóteles, você desanda para oligarquia. Então o que é oligarquia? Forma corrupta de aristocracia. O que é demagogia? Forma corrompida ou forma corrupta de democracia. O que é oligarquia? É o governo de poucos, né? Então você não leva em consideração quadros técnicos, a formação das pessoas, não, você, de certa forma, você centraliza, você concentra os privilégios, etc, etc, nas mãos de pouquíssima gente, né? E a última forma, segundo Aristóteles, é a monarquia, que é o governo de um só, né? Que é o governo do rei. E qual é a forma corrupta de monarquia? É a tirania. Então tem uma coisa curiosa da gente entender, que é assim, ó, por mais que haja, né, um avanço rumo à perspectiva de consolidação de instituições, etc, etc, o próprio Adam Smith, veja bem, um liberal britânico, né, ele dizia que é muito mais fácil se libertar da escravidão num governo, numa monarquia, do que em uma democracia. Por quê? Porque na monarquia você sabe contra quem você tem que se voltar, né? Na tirania. Você tem que se voltar contra o tirano para acabar com a escravidão. Já numa democracia, se ela é corrompida pelo demagogo, veja bem, as instituições são sequestradas pelas elites. Então o povo, em via de regra, né, nunca vai ter acesso a um sistema justo.
Então é simples entender essa perspectiva da política aristotélica. Democracia, o governo de todos, do povo e da elite. Forma corrompida, demagogia, é quando aparece um líder que conduz a massa, né, e corrompe a democracia. Aristocracia, os mais bem preparados. A forma corrompida, a oligarquia, o governo de poucos. E a monarquia, o governo de um só, a forma corrompida, a tirania, né? Então isso foi Aristóteles. O primeiro vídeo, a ética, e esse segundo aqui, né? Como Aristóteles via a natureza, a ideia de potência, ato e movimento, e, evidentemente, a política em Aristóteles. Beleza? Nosso próximo vídeo vai ser sobre os filósofos da Grécia helenística e, posteriormente, a gente vai tratar aí de São Tomás de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino na filosofia patrística e medieval. Tá bom? Obrigado pela paciência de ter visto esse vídeo até o fim e até uma próxima. Tchau!